44 mil ingressos já vendidos para Flamengo e Internacional nesta quarta-feira. Que jogo nós teremos no Maracanã? Clima de revanche total. Esse jogo contra a Chape, um jogo onde precisou marcar 3 para valer 1. Né? A Nadine vai dizer. Aí o Lindoso comemorou com o sinal do VAR, né? O sinal do VAR. A Nadine daqui a pouquinho vai falar pra gente se os gols foram anulados de maneira correta. Os números do jogo, Paulo Lima, a Chapecoense agora numa situação desesperadora, hein? Como nunca e o Inter teve no G4. Campeonato Brasileiro, né? O Inter subindo, né? Apesar da derrota, título que ficou pelo caminho, né? Uma disputa muito interessante, mas o Inter deixou o Atlético Paranaense o atual campeão da Copa do Brasil, mas o Inter vem subindo de produção, vem brigando, vem Libertadores da América, Copa do Brasil na final, ou daí fazendo um trabalho de resgate do prestígio, né? No Beira-Rio lotado, né? Como a gente viu, né? Na final da Copa do Brasil não poderia ser diferente, mas é isso, e jogo pela frente. O jogo credencia o Inter, sim, a fazer bons resultados. O Inter agora tem exatamente o Campeonato Brasileiro, como o Palmeiras. Está aí, ó, subindo de produção, né? Então, Flamengo e Grêmio ainda tem a Libertadores da América para poder pensar, mas os outros grandes clubes do futebol brasileiro, né, a não ser Atlético e Corinthians, que ainda estão envolvidos com a Sul-Americana, é um outro patamar, mas estão envolvidos, isso pesa também, claro que pesa. Mas o Inter está caminhando, sim. E essa realidade do Inter, ela não é distante não, gente. Ela é muito assim, plausível de acontecer. Do Inter subir, galgar posições adiante ainda nessa tabela de classificação. Não acho que o Inter seja apenas um coadjuvante, um participante, um mero participante nessa briga pelo título. Não, está longe, é distante, mas a possibilidade é real. E ela existe. Isso aí não dá para você jogar pelo lixo esse tipo de pensamento, não. Imagina se o Eduardo está pensando assim, os jogadores do Inter, a própria torcida, a diretoria do Inter. Ninguém está pensando diferente. Agora, é árdua a tarefa de chegar lá em cima, mas é possível. Ô Paulo Lima, Neilton, eu confesso que eu até não lembrava mais do Neilton no elenco do Internacional. Aí o Internacional já não tinha o D'Alessandro desde a final da Copa do Brasil, perdeu o Potker e perdeu o Rafael Sobis, também entregues ao departamento médico. Aí ontem tem a situação do Wendel, ele entra aos 10 do segundo tempo, vai bem no jogo e ganha elogios do Odair Hellmann. É uma alternativa aí, boa alternativa para a sequência do ano, Neilton? Você vê que quando ele sai lá do futebol baiano e depois ele vem para o Botafogo, e até no Botafogo ele consegue um papel de destaque. Você muitas vezes participou com a gente do Expediente de Futebol. Verdade. Com a presença dele. É uma figuraça. Porque era um jogador de expressão dentro do clube, era aquele, depois teve uma passagem negativa pelo São Paulo, não, né? Acho que nem chegou a figurar lá entre os principais titulares. E no Inter também foi contratado, logo depois passou a ser titular, perdeu prestígio, perdeu espaço, mas é sempre quando você tem uma mera chance, uma mera oportunidade e entra e pelo menos ajuda o time e recebe elogios, é mais uma peça que o Odair está contando. Até então, não tinha, né? Você perde um Potker, você perde jogadores importantes como o D'Alessandro, um Sobis, você tem que recorrer àquela turma que está lá no banco de reservas ou que entra pouco, participa pouco. Mas ele é um jogador de qualidade moderada, mas acima da média. Ele é habilidoso. Agora precisa continuidade. E esse comportamento parece que está chegando nesse momento com a chance que está tendo. Não é para ser titular absoluto do Inter, é evidente que não é. Né? A gente vê o Nico Lopes, que também passa uma fase de dificuldade, superou, no último jogo foi substituído na final, mas o Neilton é uma opção sim, como o Wellington pelo lado esquerdo do campo. Né? É mais uma chance que o Inter está tendo de resgatar alguns dos seus jogadores que não são pouco utilizados.